Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ângulos. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é o ângulo, como identificar o ângulo de uma figura. Aqui eu tenho um quadrado. Observe que o meu quadrado ele tem linhas retas verticais e linhas retas horizontais. Essas linhas, elas se encontram formando uma ponta. E nessas pontas, as linhas ficam separadas, há um espaço entre essas linhas. E esse espaço que separam elas é chamado de ângulo. Então, essa nossa figura, ela tem ângulos retos. Por que ângulos retos? Porque toda figura com formato de quadrado, toda figura com formato de retângulo, possui o ângulo reto. Mas nem todas as figuras possuem esse formato. Então, nós teremos os ângulos mais abertos, que são os ângulos maiores que os ângulos retos, e também podemos ter os ângulos menores, que são os ângulos mais fechados que o ângulo reto. Para a gente saber se um ângulo ele é reto ou não, não precisamos especificamente de um transferidor. O transferidor, ele mede os graus do ângulo, ele é bem importante também. Mas, nesse momento, nós iremos verificar apenas se o ângulo ele é reto, maior que o ângulo reto ou menor que o ângulo reto. Eu vou mostrar para vocês um jeito bem simples de verificar isso. Para fazer o nosso medidor de ângulos, iremos precisar de papel e de um círculo. Então, vocês irão riscar esse formato e recortar. Ficará um círculo de papel. Quando ele estiver assim, vocês dobrarão ao meio. Então, o nosso círculo ficará dobrado ao meio. Depois, vocês irão dobrá-lo mais uma vez. E ele ficará neste formato. Por que temos que dobrá-lo duas vezes e formar 4 partes? Porque o ângulo reto, ele é 1/4 de uma volta, 1/4 de um círculo. Então, é como se eu pegasse esse meu círculo e dividisse ele em 4 partes iguais. Cada parte do meu círculo forma um ângulo reto. Então, a nossa dobradura, ela é capaz de verificar se a figura tem o ângulo reto, o ângulo maior que o ângulo reto, ou menor que o ângulo reto. Veja, aqui nós temos algumas figuras. Vamos testar. Então, pega a dobradura e encaixa certinho no ângulo da figura. Veja que aqui ele encaixou perfeitamente, não ficou maior nem menor. Significa que essa minha figura amarela, ela tem o ângulo reto. Agora, eu vou encaixar aqui nessa outra figura. Veja que a linha de cima encaixou, porém, essa linha aqui não encaixou. A nossa figura vermelha ficou passando do meu medidor. Significa que esse ângulo é mais aberto do que um ângulo reto. Então, ele é maior. Vamos verificar a nossa figura branca. Sempre temos que encaixar as linhas retas do medidor. Esta linha de baixo encaixou, porém, essa outra linha aqui ficou menor do que o meu ângulo. Significa que ele é um ângulo mais fechado do que o ângulo reto. Com esta dobradura, nós conseguimos também verificar vários objetos. Aqui eu tenho um relógio, vamos verificar o ângulo desse relógio. Então, pega o medidor e encaixa lá no ângulo. Veja que encaixou certinho, então o meu relógio ele tem ângulo reto. Lembrando que o ângulo é o espaço que fica entre as duas linhas de uma figura. Então, elas se unem, deixando um espaço, e esse espaço é chamado de ângulo. Em um jogo de futebol, quando a bola é chutada em cima no cantinho, dizemos que foi no ângulo.